Tudo bom, galera do História Nenê? Mais um assunto importante para a Idade Moderna dentro da história geral. A expansão marítimo-comercial ou as grandes navegações, como você preferir. Você vai gostar. Durante a Idade Moderna, para ser mais preciso, entre os séculos XIV e XVI, na verdade na transição da Idade Média para a Idade Moderna, uma série de episódios ocorreram concomitantemente em áreas distintas e marcaram essa transição. Por exemplo, no aspecto político, você sai de uma Europa predominantemente fragmentada, descentralizada na estrutura feudal, e passa para uma Europa centralizada nas monarquias absolutistas. Na economia, o modo de produção feudal ligado predominantemente à terra é substituído pelo modo de produção capitalista, que surge também nesse período com as grandes navegações. No aspecto geográfico, a expansão marítimo-comercial vai apresentar para nós um novo mapa mundi e vai marcar o pontapé inicial da globalização. No aspecto cultural e científico, você tem uma nova mentalidade, valorizando o homem e colocando a razão e a ciência como um dos elementos fundamentais com o renascimento cultural e científico. No aspecto religioso, o monopólio da cristandade exercido pela Igreja Católica do Ocidente é quebrado. E de dentro dela surgem as igrejas que protestam. Tudo isso entre os séculos XIV e XVI. Na política, na economia, na cultura, na ciência, na geografia, na religião. Todos aspectos que ocorrem ao mesmo tempo e que marcam essa transição. Nós vamos bater um papo agora sobre as grandes navegações ou expansão marítimo-comercial, como você preferir. E para a gente começar, acompanha aí. Quando a gente pensa as grandes navegações, quando a gente pensa a expansão marítimo-comercial, você tem logo de cara que entender o seguinte. Por volta do início do século XV, o homem europeu acreditava piamente que o mundo era apenas aquilo que o cercava. Ou, para ser mais preciso, aquilo que era banhado, tocado pelo mar Mediterrâneo. Nessa imagem aqui você consegue perceber o mar Mediterrâneo, e essa é a noção de mundo que o homem europeu tinha. Europa, Oriente Próximo, Norte da África. Aquilo que o Mediterrâneo toca. Perceba que não era muito claro a existência do sul da África, daquela África abaixo do Saara, do Extremo Oriente, muito menos, aliás, nem passava pela cabeça deles, a existência do continente americano. É verdade. Não que isso interesse para o Enem e para os concursos vestibulares, que existem vários relatos e vestígios que falam dos fenícios, dos chineses, dos vikings, aqui na América. E alguns desses relatos com comprovação científica. Mas para nós o que interessa é que o homem europeu, em regra, acreditava que o mundo era geograficamente apenas isso e tem mais. Influenciado pela mentalidade cristã, acreditava piamente que o mundo era só isso e era plano. Plano como uma mesa. Plano de uma forma tal que se você navegasse em direção ao desconhecido, você cairia num precipício. Era essa a mentalidade que predominava naquela época. Também é importante salientar que as monarquias absolutistas já estavam organizadas politicamente. E que o poder econômico, de uma forma ou de outra, estava nas mãos da burguesia, em franca ascensão, com o desenvolvimento das práticas comerciais. Então imagine você. Estrutura política nas mãos do rei, que com o apoio da nobreza e do clero formava um antigo regime. E estrutura econômica nas mãos da burguesia, que vivia basicamente do comércio. A principal atividade comercial desenvolvida pela burguesia nessa época, início do século XV, imagina você, 1410, 1420, era navegar pelo mar Mediterrâneo, oriundo da Europa, das mais diferentes regiões da Europa, em direção às Índias, ao Oriente, à Ásia, para comprar produtos que só existiam aqui, voltar pelo mesmo caminho e distribuir por toda a Europa. Era isso que a burguesia fazia. Só que imagina você que essa rota marítima ela vai ser interrompida em 1453, quando os turcos otomanos invadem a cidade de Constantinopla, que um dia já foi Bizâncio e que hoje é Istambul, aqui na Turquia. Constantinopla apresentava o principal entreposto comercial e marítimo entre o Ocidente e o Oriente. Imagina você que de cada 10 embarcações, 7 ou 8 paravam em Constantinopla. Paravam para fazer manutenções na embarcação, para trocar as velas, para ir em busca de novos marinheiros, para ir atrás de água potável, de alimentos, enfim. Faziam isso e seguiam o caminho, seja na ida ou na volta. Constantinopla era, sem sombra de dúvida, o principal entreposto comercial e marítimo entre o Ocidente e o Oriente. Agora imagina você que em 1453 os turcos descem e invadem a cidade e tomam conta daquilo que era mais valioso, precioso na cidade, o porto. Quando os turcos tomam conta do porto de Constantinopla, eles vão bloquear a navegação no Mediterrâneo, praticamente impedindo o contato entre o Ocidente e o Oriente, ou obrigando as embarcações a pararem no porto, pagarem uma espécie de pedágio para seguir viagem. praticamente inviabilizando os negócios da burguesia e deixando quase o lucro todo dos burgueses nas mãos dos turcos.
A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, bloqueando a navegação no mar Mediterrâneo, vai obrigar a burguesia europeia a buscar uma nova rota marítima para chegar nas Índias, no Oriente. No Oriente, onde existiam as especiarias, produtos encontrados somente aqui, noz moscada, salsa parrilha, cravo, canela, incensos, porcelana, produtos que os europeus já conheciam das rotas terrestres que existiam entre o Ocidente e o Oriente. Agora vocês vão de convir comigo. Pelo caminho marítimo, a quantidade de produtos que uma embarcação poderia levar é infinitamente maior do que os percursos terrestres com carruagem, carroças. Era necessário uma nova rota marítima para chegar nas Índias. E a burguesia europeia precisava disso. Como encontrar? Como conseguir? Só tinha uma alternativa, só tinha um jeito. A burguesia europeia precisava, de uma forma ou de outra, entender essa geografia. Aí imagina você que nesta mesma época o renascimento cultural e científico aparece, resgatando o pensamento greco-romano, greco-latino. Lá na antiguidade, os gregos já falavam da possibilidade de uma terra arredondada. Essa noção de achatada dos polos só vem mais tarde. Ora, a partir desse resgate do pensamento ptolomaico, ou do pensamento dos gregos e dos romanos, é óbvio que alguns artistas, alguns cientistas, alguns pensadores e até navegadores vão pensar na possibilidade de navegar em direção ao Ocidente para chegar no Oriente, fazendo a circunnavegação. Tente imaginar que nesse cenário, com a contribuição do Renascimento, Cristóvão Colombo, em 1492, bancado pela Espanha aqui na Península Ibérica, sai navegando em direção ao Ocidente em busca de uma nova rota marítima para chegar no Oriente. Bancado pelos espanhóis, o italiano Cristóvão Colombo, então, no dia 12 de outubro de 1492, acaba chegando no continente americano, marcando o início da conquista da América. Então imagina você, Cristóvão Colombo chega aqui, no continente americano, para ser mais preciso, no Caribe. Ele acreditava piamente, quando chegou aqui, em outubro de 1492, que estava aqui, nas Índias, no Oriente. Ele acreditava que havia feito a circunnavegação, tanto é verdade que os nativos foram comumente chamados de índios. Colombo acreditava nisso. É verdade que a partir de Cristóvão ele volta, conta a história para os espanhóis, que logo na sequência despacham para o continente americano o Américo Vespúcio, que com uma esquadra muito mais poderosa e muito mais completa, acaba iniciando a exploração do continente americano e incorporando grande parte da América para os espanhóis. Aliás, transformando a Espanha numa das nações mais ricas do planeta, graças ao ouro e à prata dos povos que viviam aqui antes do Colombo, dos povos pré-colombianos. Também é importante salientar que quando os espanhóis iniciaram a conquista da América, aqui nessa região caribenha, e depois tomaram conta de grande parte do continente, eles foram logo precedidos, na conquista da América, pelos portugueses. Aliás, é importante salientar que os portugueses foram os pioneiros nessa história. Portugal começou as grandes navegações. Portugal foi o primeiro país a se lançar em direção ao desconhecido. Vários fatores explicam o pioneirismo português na expansão marítimo-comercial. Mas definitivamente a geografia de Portugal contribuiu para isso. Portugal é o país mais bem posicionado para navegar em direção ao desconhecido ali na Europa. Está na esquina do continente. Portugal foi o primeiro país a ser formado na Europa de maneira precoce entre os séculos XII e XIII, no cenário das cruzadas ainda. Se você levar em consideração que a maioria dos países europeus formou-se ali como Estado Nacional moderno entre os séculos XIV e XVI, Portugal saiu na frente. Portugal tinha uma aliança entre burguesia, rei e igreja muito bem consolidada e estabelecida, todos dispostos a bancar as grandes viagens. Os portugueses conheciam as técnicas da pesca da baleia e da sardinha em alto mar, o que fazia com que os navegadores, os marinheiros, tivessem coragem de se afastar do continente. E sem esquecer que Portugal conhecia a bússola e o astrolábio, instrumentos de navegação criados pelos mouros, muçulmanos islâmicos, que conquistaram a Península Ibérica na época das cruzadas. E acabaram deixando lá grande parte de suas tradições culturais e de sua tecnologia. Usando esses instrumentos, Portugal também pôde atravessar o desconhecido, navegar por mares nunca antes navegados. É verdade que esse pioneirismo português ele começa com a conquista de Ceuta, ali no norte da África, em 1417. A partir daí, as viagens começam a acontecer rotineiramente. Agora pensa comigo. Portugal começou as grandes navegações, mas não foi Portugal que chegou na América primeiro. Quem chegou na América primeiro foram os espanhóis. É claro que Portugal não iria ficar para trás.
Em 1500, Pedro Álvares Cabral veio para cá, para o continente americano, em busca de metais preciosos, sabendo da existência do Novo Mundo, já que os espanhóis estavam por aqui desde 1492. Os portugueses acabaram chegando onde hoje é o Brasil e marcaram sua presença no continente, dando início a essa história do Brasil contada a partir da colonização. Os portugueses também foram responsáveis pela descoberta de uma nova rota para chegar nas Índias, contornando o continente africano com a viagem de Vasco da Gama. A partir daí, era possível chegar nas Índias por uma rota marítima sem ter que passar pelo Mediterrâneo. Nós podemos afirmar com tranquilidade que todas essas viagens que desbravaram o sul da África, abaixo do Saara, que conquistaram o continente americano e que mais tarde vão incorporar grande parte da Ásia, de uma forma ou de outra, contribuíram de maneira decisiva para o surgimento do modo de produção capitalista. E mais do que isso, contribuíram sobremaneira para o surgimento do fenômeno global da globalização. É isso aí!